Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas do processo seletivo de medicina para o período de 2025.2 aqui da fase Vitória da Conquista do Grupo AFIA. É com grande alegria que hoje a gente recebe vocês aqui. Que seja um momento que vocês possam sanar todas as dúvidas, aproveitem para vocês poderem fazer um processo seletivo tranquilo, uma prova fluida. Então, qualquer dúvida técnica sobre o edital, sobre a instituição, vocês podem aproveitar esse momento para poder estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então, tá agora oficialmente aberta a nossa live, Tira Dúvidas. E eu convido aqui a professora Cristiane Mendes, que é a diretora-geral da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, para dar as boas-vindas a vocês. Professora, a fala é sua. Boa noite aí a todos e a todos. É com muita alegria que a gente faz mais uma live, tira dúvidas aí do vestibular. Eu costumo dizer, nesse momento, que este é o momento para vocês tirarem todas as dúvidas, aproveitarem essa oportunidade, simularem até aí, ao mesmo tempo, para poder fazerem uma prova mais tranquila. E por que que isso é importante? Porque a gente quer ver todos vocês aqui como alunos da FASA, da Faculdade da Faculdade de Saúde de Santo Agostinho. Então, eu desejo que tirem as dúvidas, que sejam aprovados, que sejam daqui bem pouco tempo nossos alunos de fato. Vocês vão estudar, como o professor Geraldo costuma dizer, na melhor faculdade de medicina da Bahia. Então, boa prova para vocês e aproveitem esse momento. E aqui com a gente também está o professor Geraldo Lino, que é o coordenador geral do curso de medicina aqui da FASA, e vai dar um alô aqui para vocês. Professor? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tá? A esse momento de tira dúvidas do vestibular da nossa FASA, da nossa querida FASA. Estamos muito felizes por vocês estarem participando desse processo. Desejamos muita sorte, muito sucesso, né, para vocês no dia da prova, para que vocês possam ser aprovados e estudar conosco. Tenho a certeza de que vocês vão estar na melhor faculdade da Bahia, né? Recentemente nós tivemos aí, de acordo com a publicação do ENAD no MEC, do MEC, né, do Ministério da Educação, o conceito preliminar do curso CPC da nossa instituição. Fomos considerados a melhor, né, a quarta melhor faculdade privada do estado da Bahia e ficamos na oitava colocação ao todo na Bahia. Então, somos sim a melhor, estamos entre as melhores do país, e vocês terão uma educação médica de muita qualidade, de muita confiança, tá? Então, vou torcer para que vocês estejam conosco logo no próximo semestre, e eu estarei com vocês como professor de habilidades e atitudes médicas logo no primeiro período, então, a todos vocês que forem aprovados no nosso processo e matricular na nossa instituição, eu os conhecerei mais de perto, tá bom? Então vai ser uma honra estar com vocês. Um ótimo momento de tira dúvidas e nos veremos então no início do próximo semestre. Uma boa noite. Obrigada, professor. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a AFIA. Nós fazemos parte do grupo AFIA Educacional, que hoje é reconhecida como o maior hub de educação médica do país. Então, vocês estão em uma faculdade de ampla experiência, com várias turmas formadas, que tem reconhecimento no MEC, vocês podem consultar a portaria. Então, sintam-se descansados e confiantes no local onde vocês escolheram para exercer brevemente a profissão de vocês. Então, aqui vai ser um lugar que vocês podem confiar que vocês vão ter professores excelentes, metodologia própria, que é a metodologia AFIA, e toda uma metodologia ativa envolvida dentro da própria metodologia AFIA. Então, sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar agora com vocês o nosso slide para vocês poderem tirar dúvidas sobre o edital e deixar alguns pontos aqui mais claros. Vocês conseguem ver minha tela? Gil, consegue ver minha tela? Sim, sim.
Só não está no modo apresentação ainda. Só maximiza, Agora né? Pronto. Então, a gente vai hoje fazer aqui o nosso... recapitular alguns pontos do edital, do nosso processo seletivo do curso de Medicina para o período de 2025.2. Lembrando que nós iremos destacar alguns pontos principais, mas isso não isenta vocês de fazerem a leitura integral do edital que rege o nosso processo seletivo. Todos os horários que serão ditos aqui são relativos ao horário oficial de Brasília. Então, caso tenha alguém que faça de algum estado que não seja dentro do horário oficial de Brasília e tenha um fuso horário diferente, atenção a todos os horários citados, ok? Enquanto eu estiver aqui, vocês podem se sentir à vontade para enviar dúvidas, para enviar perguntas, e a gente vai levando aqui o nosso bate-papo o mais tranquilo possível. Bom, a nossa prova vai ser realizada no dia 17 de maio de 2025, o próximo sábado, e o horário que vocês têm para acessar a plataforma de prova, de acordo com o edital, é a partir das 12 horas. Hoje, vocês começaram a receber no e-mail de vocês, aquele e-mail que vocês cadastraram no momento da inscrição, o link de prova, as instruções, o manual do candidato, e demais instruções. O link de download para o MSB, que a gente vai falar mais adiante o que é isso. E lá vocês vão ver que vocês receberam um link de prova que é individual e intransferível, obviamente. Cada candidato recebe o seu, você não tem como usar o de um candidato o mesmo link, tá? Então, poxa, eu não achei o meu, eu vou ver se minha colega que também vai fazer me envia. Não, não tem essa possibilidade. Tá? Qualquer problema que vocês tiverem ou dúvidas, vocês podem estar mandando para a gente no e-mail do recurso e a gente vai auxiliar vocês aí nesse processo. O candidato ele deve aguardar a liberação do acesso à prova, que ocorrerá a partir das 12h45. Então, o que acontece? Vocês podem acessar a plataforma de provas a partir das 12 horas. Entre 12 horas e 12h45 serão avaliados os documentos de vocês. Vocês vão apresentar a documentação na tela para os fiscais e para os autorizadores. Mais a prova você só consegue entrar no ambiente de sala, no ambiente de prova, a partir das 12h45. Então, nesse período de 12 às 12h45, vocês ficam em uma espécie de sala de espera. Então, algumas pessoas às vezes ficam ali, poxa, será que minha prova não foi liberada? Será que não vai aparecer para mim? Fiquem tranquilos, porque esse é o período da sala de espera, enquanto está sendo fiscalizada a documentação de todos os candidatos. Caso o candidato não entre no sistema até as 12h45 para a validação da sua identidade e documentos, o candidato será eliminado. Então, vocês têm até 12h45 para apresentar essa documentação. Não deixem para entrar de última hora, porque isso pode acarretar em danos para vocês quanto ao que rege o nosso processo seletivo. Então, atenção aos horários. O horário limite para a entrega das provas será às 17 horas para os candidatos, mesmo os que forem autorizados a iniciar a prova após as 13 horas ou interrupção por parte do fiscal durante o processo. Então, explicando um pouquinho mais sobre esse item do nosso edital. Às vezes, por questões técnicas, por exemplo, se a fila estiver muito grande, a gente não consegue fazer a validação total dos candidatos entre 12 e 12h45. Porém, o sistema, ele mostra para a gente o horário que você entrou na fila. Se você entrou na fila antes das 12h45, a gente não conseguiu te aprovar até esse horário, você ainda vai estar apto a entrar, porque o sistema detectou que você entrou no horário correto, conforme edital. Então, possa ser que a gente só consiga validar depois das 12h45, às vezes excedendo até as 13 horas para você iniciar a prova, por exemplo. Nesse caso, o seu horário vai ser compensado após a prova. No final, no horário acrescido no horário final da prova. E aí, nesse caso, são para as pessoas específicas que começam após as 13 horas, tá? E no caso também de interrupção por parte do fiscal. O que seria isso? Às vezes, o fiscal ele tenta entrar em contato com o candidato e não consegue. O candidato está tão concentrado na prova, às vezes não se atenta ao chat e o fiscal não consegue esse retorno do candidato. Nesse caso, a gente pausa a prova, porque o candidato ele vai ver que aconteceu alguma coisa e que ele precisa se atentar ao chat. Esse é o momento que o fiscal vai
se comunicar com vocês. Então, nesse período que o fiscal pausa a sua prova, esse tempo ele é pausado e é acrescido no final também da sua avaliação. Porém, o horário limite para isso é até às 17 horas, tá? Visto que aqueles que começam às 3 horas, por exemplo, terão uma duração de prova de 3 horas e 30, então teria que acabar às 16h30. Mas, se tiver alguma pausa ou algo do tipo, o limite que a gente pode alcançar até às 17 horas. A prova, ela contém 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Fique atento. Mais uma vez, o horário para a identificação preliminar do documento e da sua identidade é de 12 até as 12h45. Os documentos que são aceitáveis é RG, RNE, CNH, passaporte e demais documentos oficiais com foto, tá? E nesse mesmo momento que a gente fizer ali a captura do documento, vai ser feita também a conferência do rosto para ver se a mesma pessoa que está se identificando é a mesma que está no documento. O documento de identificação, ele deve estar em perfeita condição, a fim de permitir com clareza a identificação do candidato. E deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e assinatura. Então, atenção a isso, porque documentos rasurados, ou que a gente não consiga identificar que é o candidato, às vezes acontece de alguns candidatos aparecerem com documentos de quando ainda eram crianças, de quando era bebê, e a gente não consegue ter a percepção clara de que, de fato, ali é o candidato. Esses documentos não serão aceitos. Então, já pega antes um documento que é de fácil reconhecimento para vocês não serem desclassificados do processo. O documento ele deve ser original e legível, não podendo o candidato apresentar cópia autenticada ou similares. A não apresentação de um documento válido, por termos deste edital, acarretará a eliminação junto ao certame. Então, atenção às cópias, mesmo que a autenticada não será aceita. A prova ela deve ser realizada em local silencioso e com boa iluminação. Esses números que aparecem ao lado do slide, gente, é o item do edital que fala sobre esse ponto, tá? Então, no item 3.4.10 fala que você deve estar em local com boa iluminação e silencioso. Se não tiver, também pode acarretar na eliminação. O candidato que estiver com problema na instalação do software para a realização da prova poderá contar com suporte técnico até às 10 horas do dia anterior da realização da prova. Então, o que acontece? A prova de vocês vai ser realizada no dia 17, no sábado, e vocês podem contar com o nosso suporte técnico até às 10 horas da sexta-feira, dia 16. A gente está disponível aí de 8 às 12 e de 13h30 às 18, né, horário comercial. Tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com o nosso helpdesk, vocês podem entrar em contato com o e-mail do recurso e a gente vai prestar o auxílio necessário para vocês, tá certo? E a partir do recebimento do link de teste e do link de prova recebido pelo candidato, vocês poderão estar tendo esse auxílio nosso. Como eu falei no início da live, vocês receberam hoje no e-mail que foi cadastrado durante a inscrição. Atenção a isso, porque é o e-mail que foi cadastrado durante a inscrição. Vocês receberam o link de prova para vocês poderem acessar e lá vai ter o teste de compatibilidade do sistema. Esse teste é só para conferir se a sua máquina, o seu computador, o seu notebook está apto ao sistema. Então, algumas pessoas às vezes confundem e falam assim, nossa, mas eu tentei hoje e ninguém me aprovou. Ali é só um teste, tá? Ali não é o acesso à avaliação. Vocês estão só fazendo um teste de compatibilidade do sistema. A prova, ela vai estar disponível de uma partezinha que vocês receberam assim, link de prova. Aquele link ali onde vai estar a avaliação de vocês e que só vão poder acessar no dia da prova a partir das 12 horas. Durante a prova, a câmera e o microfone devem estar em pleno funcionamento. Por quê? A gente precisa ter tanta captação de imagem do local de prova de vocês, quanto do áudio. Então, durante todo o período de prova, o rosto de vocês deve estar visível diante da câmera. E o que acontece? Às vezes, o pessoal vai fazer uma redação, um cálculo e abaixa muito a cabeça,
ou vira um pouco, e isso sai do foco da câmera, a gente não consegue ter uma fiscalização eficiente. Então, vocês têm que se atentar a isso. Vai fazer a redação? Comunica ali ao seu fiscal via chat, falando, olha, eu vou iniciar agora aqui a redação, por isso que vou abaixar um pouco a minha cabeça, vou inclinar um pouco a cabeça. E aí a gente não tem problema. Mas de forma alguma é aceitável o candidato de forma lateral, como eu estou aqui agora para vocês, porque a gente precisa ter a visibilidade completa do rosto e das duas orelhas. E também não é permitido, por exemplo, a pessoa se virar 100% de costas, tá bom? O candidato é o único responsável pelos equipamentos que serão utilizados durante o processo seletivo. Então, se você teve um problema com seu fone de ouvido, ou com sua webcam, ou com a sua rede de internet, ou qualquer outro item ou equipamento utilizado durante a prova, é de responsabilidade de vocês. Por isso que a gente sempre indica que vocês façam todos os testes antes, para não correr esse tipo de problema na hora. Testa a webcam antes, testa seu fone de ouvido antes, para quando chegar na hora tá tudo certo, tudo confirmado. O candidato ele poderá utilizar uma caneta de tubo transparente e uma folha de papel totalmente em branco sem pauta para o uso do rascunho. Atenção a isso, porque folha de caderno que tem as linhas, ou seja, as pautas, elas não serão aceitas, tá certo? E a caneta tem que ser em tubo transparente. Atenção a isso também. Os alimentos e as bebidas devem estar armazenados em embalagens plásticas transparentes. É possível, sim, utilizar, levar lanche, às vezes alguém precisa tomar um remédio, mas deve estar todos em embalagens transparentes. Garrafinha de água também, se não for transparente, não é aceita. Refrigerante, suco, o que seja. A comunicação entre o candidato e o fiscal será feita através do chat pela plataforma de provas. Então, não há outra forma que vocês consigam falar com o fiscal de vocês se não for pelo chat. Não adianta. A gente consegue escutar vocês, mas não adianta falar, porque ele não consegue te responder de forma oral. Ele só consegue te falar com você e te responder pelo chat. Então, toda a comunicação deve ser feita via chat. E atenção, porque às vezes os fiscais passam algumas informações para vocês e vocês precisam verificar o que está sendo dito. O candidato será monitorado e gravado pelo sistema durante todo o processo. Então, a gente tem as imagens em vídeo e áudio. E, caso necessário, a gente pode consultar essas imagens gravadas pelo nosso sistema, tá? Então, por exemplo, eu fui pegar minha caneta e aí o fiscal disse que eu peguei meu celular. A gente tem como verificar tudo isso pela gravação de vídeo, tá? Então, nada fica isento e também nada passa despercebido, porque o sistema monitora tudo, todo o processo, todo o local de prova. O que é proibido durante o processo? É proibido portar ou consultar materiais impressos ou eletrônicos, incluindo calculadora, protetor auricular, telefone, celular, smartphone, tablet, relógio, fone de ouvido, headphone, gravadores, pendrives, todo tipo de material eletrônico. Até a chave de um carro, se for eletrônico, um controle de um portão, tudo isso é proibido. É proibido fazer uso, mesmo que desligado, de quaisquer equipamentos eletrônicos que não sejam aqueles especificados para a realização da prova. Então, a única coisa que você vai poder utilizar ali é o quê? É o seu computador e a sua webcam. Ah, mas como é que eu vou fazer a captação de áudio sem um fone de ouvido? Você precisa testar o seu equipamento antes, pois não é permitido o uso de fone de ouvido. É proibido usar gorro, touca, casaco com capuz ou qualquer vestimenta que dificulte a identificação do candidato. Atenção, cabelos compridos deverão estar amarrados, deixando as orelhas visíveis. Então, qualquer candidato que tiver cabelo comprido deve estar com ele preso. Não é permitido o uso de touca ou nada que tampe parte do rosto ou totalmente. É proibido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, colarbre, pulseiras ou similares. Inclusive, itens religiosos também são proibidos, tá? Cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Então, sempre o cabelo preso e as duas orelhas totalmente visíveis para o nosso fiscal. É proibido se ausentar da frente da webcam. E aí é um ponto de atenção. Poxa, Manu, mas eu preciso ir no banheiro, eu estou muito apertado. Como é que eu vou no banheiro sem me ausentar da webcam? Você vai mandar uma mensagem via chat
para o seu fiscal, solicitando que você, autorização para que você se retire por até 2 minutos para poder ir ao banheiro. E o tempo é de até 2 minutos. Passando disso, o fiscal ele já pode tomar algumas medidas precautivas com a situação, tá certo? É proibido fazer leitura em voz alta das questões. Eu sei que vocês estão no local de prova sozinhos, que não vai ter ninguém, que vocês estão concentrados e é natural que às vezes a pessoa faça a leitura em voz alta, principalmente por estar sozinho e achar que não está incomodando alguém. Porém, de acordo com o edital, isso é proibido. E aquele que fizer a leitura em voz alta, ele pode ser sinalizado pelo fiscal, inclusive eliminado do processo, tá? É proibido também ter qualquer outra pessoa no local de realização de prova. Às vezes as pessoas fazem ali dentro de casa e uma mãe, uma namorada, uma esposa, um filho, fica preocupado se tá tudo bem durante a prova, se tá com fome, mas aí vocês precisam avisar antes da realização da prova, olha, poxa, fulano, eu vou estar em momento de prova, de acordo com o edital, não pode ninguém entrar em contato comigo. Se alguém vier falar comigo, eu vou ser desclassificado. Então já deixa as pessoas cientes para não chegar na hora e acontecer esse tipo de situação. Então, tentem evitar, já informa antes todo mundo. Caso você faça numa casa que compartilha com outras pessoas, já deixa essas pessoas informadas. Olha, eu vou fazer hoje a prova nesse quarto, não entra aqui. Eu vou fazer no escritório, vou fazer numa sala. Não pode ter outras pessoas, mesmo que não esteja aparecendo na câmera, em qualquer outro local. Inclusive, a qualquer momento, o seu fiscal pode pedir um vídeo de 360 do seu local de prova. E nesse momento a gente não pode identificar que nenhuma pessoa esteja presente. Caso a gente identifique, haverá eliminação do candidato. Sobre a redação. A prova de redação, ela vale 40 pontos. Todos os critérios de avaliação estão presentes no edital, no item 7.1.7. Vocês podem conferir lá o que é necessário, o que não é, como deve ser redigido. É, no próprio nas próprias instruções ali da redação, vocês vão saber qual o estilo de texto que vai ser cobrado de vocês. Então, vocês podem conferir isso tanto no edital como no dia também ali nas instruções da prova, certo? A presença de título será de caráter opcional. Então, se você não colocar título, você não vai perder pontos, né? Ali na avaliação da sua redação. Escrever a redação com no mínimo 150 palavras e o máximo de 350, sendo que o sistema fará a contabilização dessas palavras e exibirá para o candidato. Então, vocês vão ver que lá no sistema tem um cantinho ao lado da área onde vocês vão redigir a redação, que aparece já a quantidade de palavras. Então, quando você vê ali que tem menos, fala, poxa, eu preciso ter mais, senão eu vou zerar minha redação. Ou se tiver acima de 350, também já é um ponto de atenção, porque é o limite ali, né? O candidato que apresentar a redação com mais de 350 palavras terá sua redação avaliada, mas será decrescido o valor de meio ponto, 0,5 pontos, por palavra excedente. Então, 351 palavras, menos meio ponto. 352 palavras, menos um ponto. 3 palavras a mais, 353, menos um ponto e meio. Então, cuidado para vocês não perderem muito ponto devido ao acréscimo ou a extrapolar a quantidade de palavras permitidas de acordo com o edital. Em relação a outras dúvidas do edital aí, que a gente recebe bastante, qual a quantidade de vagas para essa modalidade? A modalidade vestibular online, ela vai ter 28 vagas nesse processo seletivo. Eu posso percorrer pelas questões? Sim, você pode, só tem que ter o cuidado para não finalizar a prova e deixar alguma questão sem resposta. Então, você pode começar pela primeira, ir para a sétima, ir para a 40ª, voltar para a 20ª. Vocês podem percorrer da forma que se sentirem mais confortáveis. Mas é sempre bom, antes de você finalizar a prova, ver se você respondeu todas as questões. Ah, eu posso começar pela redação? Pode começar pela redação. Você escolhe. Ou começa pelas questões ou começa pela redação. E eu posso começar fazer a redação, parar, fazer outras questões e depois voltar para a redação? Pode, com certeza. Você pode iniciar o primeiro parágrafo, a primeira linha, a primeira palavra e transitar pelas questões. Quando você voltar para a redação, ela vai estar exatamente igual onde você parou. Você não vai perder o conteúdo que você já deixou lá, vai ficar salvo. E você pode transitar e voltar quantas vezes quiser.
As provas são iguais para cada candidato? Não. Existe um banco enorme de questões que é randomizado para cada candidato. As perguntas possuem o mesmo nível de dificuldade para todos os candidatos. Então, se para o candidato X tem 3 perguntas difíceis, 3 médias e 3 fáceis, ali para o candidato Y também vai ter a mesma maneira de prova, mesmo nível de dificuldade. 3 difíceis, 3 médias e 3 fáceis. Então, as questões são diferentes, mas o nível de exigência é o mesmo. Posso ir ao banheiro? Segundo o edital, se prepare antes da prova para que não precise ir ao banheiro. Mas, para necessidades extremas, fale com o seu fiscal via chat no sistema de provas e siga as orientações que ele te der. Posso tomar meu medicamento durante a prova? Pode tomar seu medicamento, mas avise o seu fiscal e não se ausente do local de prova. Se vocês já sabem que, poxa, eu sinto dor de cabeça quando eu faço muita leitura no computador, já deixa um remédio do lado. Poxa, eu tomo remédio controlado, eu tomo remédio a cada X horas. Se você já sabe que precisa, já deixa ali do lado da sua bancada de provas, que aí você não precisa se ausentar, tá certo? Eu posso utilizar meu documento digital para acessar a prova? Pode sim, desde que ele seja oficial. E o que acontece com o documento digital? Normalmente o pessoal vai apresentar, obviamente, o documento digital pelo celular. Nesse tempo, vocês vão apresentar e vai afastar o celular do local de prova de vocês, porque vocês não podem ter acesso. Então, é um risco que, de certa forma, o candidato ele assume ao querer usar o documento digital, mas ele tem que ter a ciência. Eu apresentei o documento, vou afastar o celular do meu alcance para que não corra o risco de eu ser eliminado. E aqui foram só alguns pontos que a gente trouxe aí, principais do edital. Lembrando que é muito importante que vocês façam a leitura de forma integral. Aqui consta o número do nosso Help Desk. O que é o Help Desk? É onde vocês podem solicitar o suporte técnico. Eu preciso de ajuda para fazer o download da plataforma. Poxa, eu não estou conseguindo acessar a plataforma. Meu computador está dando problema. Dependendo do tipo de problema, se for em questão da plataforma, é óbvio. Ou então, poxa, eu não estou conseguindo conectar tal coisa, tal item. Você pode me ajudar? Então, o Helpdesk serve para todas essas situações. Quaisquer outras situações, como eu não recebi o e-mail, ou eu não recebi o link de prova. Vocês devem encaminhar para o e-mail do recurso que consta no edital. É, Vocês podem estar enviando para a gente todas as dúvidas aí pelo chat. Agora, a gente vai estar aqui com o Giovanni, que está à frente da coordenação de TI do processo seletivo. Ele vai ensinar para vocês aqui e tirar todas as dúvidas da parte técnica da plataforma, de como utilizar, de como fazer o download, do que vocês precisam se preparar, de quais são as exigências técnicas que seu computador precisa ter para poder aceitar o programa. E aí aproveita esse momento para poder sanar as dúvidas de vocês. O Giovanni aí, ele vai começar a apresentação e eu continuo aqui para caso vocês precisem de algum suporte ou tirar alguma dúvida. Gil, é com você. Então, boa noite, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, algumas tecnologias que vocês vão estar utilizando para fazer essa prova, né? Então, tudo começa, né, com o MSB, que é o nosso navegador, né, que a gente vai utilizar para realizar essa prova. Eu vou passar por alguns pontos aqui para vocês se atentarem, né? Mais uma vez, é muito importante que o candidato leia todo o edital, né? Manu passou por vários pontos. Eu vou mostrar mais alguns aqui, né? E é importante o aluno fazer esse teste de compatibilidade, fazer a instalação, configuração de tudo, conforme eu vou mostrar. E se tiver alguma dúvida ou algo que não dê para a gente sanar aqui, né, algo mais técnico, mais demorado, vocês podem entrar em contato, né, pelo número aí que o Manu disponibilizou, do Helpdesk, que a gente, né, vai entrar em contato com vocês para resolver qualquer problema. Então, o MSB, né, como eu falei, é um navegador, porém ele tem alguns itens de segurança, né? Esses itens de segurança visam, né, garantir uma forma equitativa, né, da realização da prova. Então, por isso, a instalação e a configuração dele é essencial, né? Então, bora lá ver alguns pontos, né, o que difere ele, por exemplo, do Google Chrome, do Edge, do Firefox. É, Alguns detalhes também que vocês devem se atentar, né?
para isso aí é a questão do computador, né? Para quem usa notebook, o legal é porque já vem tudo integrado, né? Então, a webcam, microfone, teclado, então já vem tudo embutido ali, né? Para quem usa desktop, tomem cuidado, né? Tem alguns teclados que tem que averiguar, né? A BNT2, principalmente quem usa aqueles teclados mais robustos, né? Então tem teclados que tem que ser feita essa configuração, tem que verificar a webcam, né? E outra coisa que vocês devem se atentar também, que acontece muito no processo seletivo, é que às vezes o candidato esquece de simplesmente deixar o notebook na fonte, né, carregando. E aí tá ali fazendo a prova, não percebe o nível da bateria, então tomem todos os cuidados possíveis, né? Caso ocorra isso do notebook descarregar, ou até mesmo, sei lá, a energia cair ali na hora, né? E tu tá no seu computador. Não usa um no break ou algo do tipo. Vocês vão conseguir retornar para a prova, mas é, o legal é se atentar a todos esses detalhes aí, né? Sobre o sistema operacional, o MSB ele tem compatibilidade, né, com Windows 10, com Windows 11 também, e para quem usa os produtos da Apple aí, né, o Mac. Lembrando de sempre verificar as atualizações do sistema operacional, né? Elas são essenciais para a compatibilidade do sistema e do MSB. Conexão com a internet. Aqui eu peço a vocês, né, que deem preferência a utilizar a internet cabeada, né? Por mais que vocês estiverem usando aí um roteador de duas, quatro antenas, né? Como o roteador ele possui uma conexão omnidirecional, ele tem uma perca. Então, é essencial que vocês usem a internet cabeada para manter o link de internet ali sempre estável. Então, bora lá para a instalação, né, do nosso navegador aqui de segurança, que é por onde vocês vão realizar a prova, né? É, Então, certifiquem-se, né, sobre as atualizações pendentes. É normal, é corriqueiro, né, que a Microsoft sempre lança, né, isso não é algo só da Microsoft, a Apple sempre lança aquelas atualizações para corrigir bugs. E antes de realizar a prova, verifiquem essas atualizações, né, deixem o computador totalmente atualizado, porque isso vai ser essencial. É, Outro detalhe também é que se o computador de vocês é compartilhado, né? Se você não tem um computador individual, às vezes você cria ali mais de uma conta, né? Então, realizem a prova, né, no perfil de administrador, para vocês não terem problema com permissão mesmo, sabe? Na hora de acessar o navegador ou algo do tipo. Quanto à questão da internet também, tem algumas restrições, muitas vezes pelo próprio provedor de internet, né? Aqui na cidade a gente tem vários provedores e já teve situações que o próprio provedor bloqueia o acesso à internet. E aí, o que eu aconselho a vocês é entrar em contato com o provedor de vocês desde agora, né, amanhã, entre em contato com o pessoal, verifique essa questão, porque no momento da prova, para a gente aqui do Helpdesk, conseguir fazer isso, vocês podem estar perdendo alguns minutos, sabe? Então é essencial, mais uma vez, né, que vocês se atentem a essas questões, façam um teste de compatibilidade o quanto antes para não ter nenhum imprevisto. É, Bora lá para mais alguns detalhes aqui. Bom, eu vou mostrar aqui agora tanto a questão para quem usa o Windows, né, e quem usa o Mac. Lá no Windows, né, você vai ter o campo, né, de verificar atualizações, que é por onde a Microsoft disponibiliza todo o pack, né, de segurança do Windows, de atualização de drives, de novidades, né, sobre o sistema operacional. Então, você vai pesquisar naquela partezinha de baixo, né, da barra de pesquisa pelas atualizações e vai buscar, né, as atualizações no sistema. Ele vai mostrar se você está com o sistema atualizado ou não. Então, deixe um sistema na última versão, né, com todos os packs de segurança, tudo bem atualizado. Para quem utiliza, para quem utiliza o Mac, é similar, né? Você vai mudar ali o local que você vai atualizar o sistema. Agora vem a parte de instalação, né, do nosso navegador de segurança. Então, a instalação não tem nenhum segredo.
né? Acho que todo mundo já instalou algum software aí no sistema operacional. Vocês vão fazer o download, né, do MSB. Vocês vão marcar, né, a caixinha aqui, né? Eu aceito os termos e as condições e vão clicar em instalar. E mais uma vez, é por isso que eu peço para vocês que realizem esse procedimento pelo administrador, porque se você tiver numa conta convidado, por exemplo, se for fazer a prova numa conta convidada, ele vai pedir ali a senha do administrador e é como o Manu falou, a todo momento vocês vão estar sendo fiscalizados, não pode ter outra pessoa no local da prova, então é essencial que vocês façam eh, essa prova no modo administrador, ou então que a sua conta, né, do computador tenha privilégio de administrador. No Mac também não tem muito segredo, né? É, é bem parecido com o Windows, vai mudar ali mais só a interface gráfica. Outro detalhe, né? A câmera, é bom se atentar, né, a essa questão da câmera. Verifica antes, pesquisa por câmera, né, no sistema operacional. Dê uma olhada na câmera e veja a questão da iluminação, né? Como é que está a iluminação do ambiente. Verifiquem tudo certinho, porque esse teste de compatibilidade, né, é ele que vai abrir a porta ali para você começar a fazer a prova. Então, se houver qualquer falha no hardware, né, é, o MSB simplesmente não deixa você iniciar a prova, tá? Então, é bom verificar todos os detalhes e não deixar para cima da hora, né? É bom tirar aí um dia antes, tirar uns dias aí, um horário, para tá vendo essa questão. Aí, mais uma vez, né? O ambiente tem que ser um local silencioso, né? Tomem muito cuidado com essa questão da câmera, né? Aqui a gente botou umas imagens aqui para mostrar, né, o posicionamento da câmera. No momento que você for fazer a prova, né, esteja em um local, né, bem iluminado. Tomem cuidado com a questão, né, dos lanches, né, tem que estar em embalagem transparente, né, a caneta, o documento, né, que seja um oficial, que esteja, né, em boas condições, né. Falo por experiência própria, né, quando eu fui tirar minha habilitação, eu tive um problema com o meu documento, que estava meio rasurado. Então, enfim, tomem cuidado, né, é, porque a gente, no dia, o que a gente aconselha é que esteja tudo ok, né? Por mais que o helpdesk vai estar ali, né, para dar suporte, mas se atentem a todos os detalhes. E aqui chega, né, a parte de compatibilidade, né, que é onde a gente vai testar. Você já fez a instalação, certo, do seu MSB. Então a gente vai testar a compatibilidade dele, né, com o seu sistema operacional. É, Tá aqui um lugar, né, que Manu já falou um pouco, mas vale pontuar novamente, que é quando vocês receber aqueles links, né? Tem um link de teste, e acontece muito de às vezes o candidato ali na hora, ele acabar indo no link errado, e esse link de teste é somente para o teste de compatibilidade, tá? O link da prova é um link, mais uma vez, né, individual. É, Então, após, né, entrar no link para você fazer o teste, ele vai passar por algumas telas, né, que visa fazer um teste mesmo daquilo tudo que a gente já vem vendo aqui, né, seja da câmera, seja do áudio, porque essas configurações é essencial, né, para dar início à prova. A gente vai ver, tá vendo outros probleminhas também que acontecem aqui, né, e como resolver. Então, chegou nessa tela, pode clicar no botão continuar. É, Aqui nesse momento, né, ele vai te advertir, né, te falar sobre todo esse procedimento aqui que a gente viu antes, né. Você já vai estar com o MSB baixado, instalado, então pode seguir pelo botão aqui continuar. Chegando nesse pop-up aqui, você pode desmarcar, né, essa checkbox aqui, pode clicar no botão abrir. E se o aplicativo não estiver abrindo, né, aí aqui está é, algumas situações que acontecem, né, durante a prova. Então, lembra lá no começo que a gente viu que o MSB ele é um navegador, né, onde o principal foco dele é a segurança, né? Então, é proibido, né, que o aluno utilize de outras ferramentas, né? Aqui, a gente deixou aqui de um exemplo o Edge, né, que já vem instalado, inclusive, no sistema operacional Windows, e muitas vezes o candidato ali, na hora, ele está com
com o Edge aberto e não percebeu. Simplesmente ali na hora de começar a prova não percebeu, e aí o sistema não autoriza. Simplesmente ele dá um erro e você é obrigado a fechar mesmo, né, o navegador, o Edge. Aqui também tem outro programinha, né, o Teams, e isso acontece com alguns programas, né, do Windows. Então, o aconselhável é que feche tudo, tá? Feche tudo, porque no momento da prova, a única coisa que vai ser autorizado é o nosso navegador seguro, né? E aí, quando eu fechei, ainda tá dando problema, né? O que é que eu vou fazer, né? Poxa, já fechei tudo, vou tentar fazer a prova e não estou conseguindo. Então, para o pessoal que usa o Windows, né? A gente vai ter que usar o gerenciador de tarefas. Vocês podem usar o atalho Ctrl Shift ESC ou o antigo atalho também Ctrl Alt Del vai estar funcionando. Ou simplesmente clicar aqui embaixo na barra de tarefas com o botão, né? Esquerdo e vir no nome gerenciador de tarefas. Ele vai abrir essa janelinha, esse menu, e por aqui você consegue forçar o fechamento do navegador que muitas vezes está executando em segundo plano, né? Todo software de computador ele roda vários processos ao mesmo tempo e acontece de muitas vezes um dos processos responsável pela tela principal está fechado, porém em segundo plano ele está rodando alguns comandos, algumas rotinas do software na qual precisam ser finalizadas. Senão você não consegue realizar a prova, certo? No Mac é a mesma questão, tá? Só vai mudar aí o gerenciador de tarefas, né? A interface gráfica. Então vocês vão ter que fazer a mesma coisa, né? Fechar todos os softwares que vão meio que atrapalhar, né? Que não é permitido você usar mais de um navegador ao mesmo tempo, assim como não é permitido você usar o Teams, né? Que é usado para reunião. Então, tanto no Windows quanto no Mac, as restrições são as mesmas, porém só muda como o sistema operacional lida com cada configuração dessa, tá? É, Beleza, o MSB já está executando. E aí, quais são os próximos passos, né? Vocês vão chegar nessa tela, né? Onde o primeiro checkpoint de vocês vai ser marcado, né? Que é toda essa compatibilidade com o sistema operacional de vocês. É, E aí a gente vai passar, né, para a parte da webcam. O software faz essa conferência, o MSB testa isso, né, antes da prova, pois é essencial nessa essa comunicação interna do software com a parte dos fiscais, né? Então, por isso que o teste de compatibilidade é tão detalhado, né? Ele assegura essas tecnologias que estejam funcionando 100% para que tudo ocorra bem. Então, bora lá. Aqui já tá próximo, né, de você iniciar a prova. Então, vocês vão preencher, né, e-mail. Nesse passo aqui, vocês vão preencher e-mail, o nome, o CPF. Outro detalhe também que acontece é, vocês têm que informar esse e-mail aí de acordo o da matrícula, tá? Então, não preencham outro e-mail, porque pode dar problema. E aí, caso você está numa situação dessa, né? Na hora, usei o e-mail sei lá, da minha mãe, usei outro e-mail. E agora, o que que eu vou fazer, né? Já fiz a inscrição, não tenho acesso a esse e-mail, o que que eu vou fazer? Entre em contato com o Helpdesk, né? Ou até mesmo com o e-mail do recurso, né? No final aqui eu vou estar passando esse e-mail para estar vendo essa questão, né? Mas se atenta a esses detalhes. E logo após aqui, né? O software vai fazer a verificação, né? Isso aqui hoje é comum, né? Essa verificação em aplicativo como Nubank, essas fintechs, né? Hoje em dia o reconhecimento facial hoje é uma tecnologia, digamos que difundida, né? As próprias câmeras aí na cidade aí já consegue fazer o reconhecimento facial, né? Do pessoal. Então aqui não é diferente. Então tentem se enquadrar dentro desse esboço, né, que é exibido. É importante isso, é importante estar com a câmera de uma qualidade um pouco melhor, né, para não ter alguns problemas. Assim que foi, é, assim que vocês, né, se enquadrarem aqui em todo o esboço e vocês podem capturar a foto, para o sistema estar validando, né, essa essa foto. Aqui é o momento, né, que vai fazer o registro da identidade, né? Foi um momento que eu quase fiquei sem minha habilitação, mas enfim, é importante estar com o documento em dias, né?
sem rasuras, sem nada, porque esse momento aqui, quem faz isso é o algoritmo, né? Ele que valida, né? Que é a mesma questão aqui do rosto, né? Existem alguns cálculos matemáticos, né, da distância dos lábios, dos olhos, e esses cálculos probabilísticos, né, são os que averiguam se é você de fato que está fazendo a prova, tá? Então, bora lá. Chega nesse momento, né, onde você vai iniciar o teste. Aqui, né, como é só para fim didático, para mostrar a vocês como é que vai ser a prova lá no dia, só vai ter duas, duas áreas aqui, mas lá na hora da prova você vão ter todas as áreas na qual vocês vão estar respondendo, né, o teste. Mas, bora lá. É, no dia da prova, quando você estiver realizando o teste, né, desse lado da tela vai estar o enunciado, né, das questões. Do outro vai estar, né, um checkbox, né, com o lugar onde você deve marcar, né, a alternativa que você acha que é a correta. Lembrando que as respostas são salvas automaticamente, tá? Aqui no menu drop-down, vocês podem estar mudando o campo, tá? Isso aqui também é individual de cada aluno, né? Eu mesmo, quando eu realizo a prova, eu costumo começar sempre pela redação. Aí é algo meu, né? Então, assim, vocês podem estar mudando isso aqui, né? Quem, sei lá, começou com uma área, depois quer responder a outras. Pelo esse menu drop-down, vocês podem estar mudando de campo, né? Por aqui vocês conseguem, né? Ir avançando nas questões ou até retroceder para verificar uma questão ou outra, né? Como é que está o andamento da prova. E em cima aqui esse reloginho vocês têm como ver o tempo de teste. Tá aí mais uma vez, né, a importância de vocês se atentarem a todo aquele passo anterior que foi explicado. Porque acontece de, às vezes, no teste de compatibilidade, o aluno, às vezes, às vezes acontecer de dar um probleminha porque não foi configurado previamente antes, e aí ele perdeu alguns minutos de prova. Então, mais uma vez, é essencial, né, que leiam todo o edital, façam um teste de compatibilidade com antecedência, se atentem, né, a todas as tecnologias utilizadas, porque a gente vai estar aqui, né, para ajudar, vai estar pelos canais aí, pelo Helpdesk, mas isso é importante na hora da prova, né? Aqui também tem um menu de configurações, onde a gente vê um pouco de acessibilidade, né? Vocês podem aumentar a fonte, né, para quem tem problemas de visão, pode mudar o tema, isso aqui para mim mesmo é importante, né? Eu costumo usar tudo sempre aqui no tema escuro, por conta que é melhor, né, para quem tem alguns problemas na visão, então vocês têm esse auxílio através do nosso navegador. Então, se você tem algum tipo de problema de visão, já corre aqui logo e começa a prova já marcando isso. Então, a parte da redação foi o que Manu falou, né? Aqui tem a contagem de palavras, então se atentem a todos esses detalhes, né? E tá aqui tá aqui uma questão que vocês têm que tomar cuidado, né? Que é a de terminar o teste. Pode acontecer, né? De você clicar aqui por acidente, vai ter uma tela de confirmação que eu já vou estar mostrando aqui, tá? Mas se você finalizar o teste, não tem como mais retornar, tá? Então, assim, é aquela questão que eu falei anteriormente. Se o computador desligou, né, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, você consegue retornar para o teste. E lembrando que o tempo não é pausado, tá? Se caiu a energia ou aconteceu alguma coisa, quando vocês retornarem, né, o tempo vai estar correndo. Mas se vocês entregarem a prova, né, finalizar o teste, não vai ter muito o que fazer. Então, se atentem a esses detalhes. Aqui está a tela de confirmação. Vocês conseguem ver, né, alguns dados estatísticos sobre a prova e validando ali que está tudo ok, vocês podem clicar no botão vermelho e se não, se na hora ali da prova viu que ficou uma questão para trás, uma coisa ou outra, vocês podem clicar ali no botão, né, não, voltar para o teste e aí verifica, né, se quiser mudar alguma questão, algum daqueles checkbox, se quiser rever alguma coisa, essa é a hora, né?
E aqui é um momento, né, que você já terminou a prova e o teste foi concluído. Então a gente vai ver aqui o que fazer no dia da prova, né? Esse dia tão importante. Quais são as recomendações nossas aqui quanto a esse dia, né? Vocês receberam, né, um e-mail similar a esse aqui, onde tudo que a gente apresentou aqui, né, vai estar disponibilizado a vocês, o teste de compatibilidade, o edital, né? É importante estar lendo todo o edital. Então, mais uma vez, né? É importante que vocês tenham acesso ao e-mail, né? Que é o e-mail no ato da inscrição, que é através deste e-mail que vocês vão recebendo todo esse conteúdo, né? Uma coisa que acontece também bastante, né? É ele cair no spam, porque cada um usa um tipo de e-mail, né? Seja o Gmail, o Yahoo, o Outlook, e cada e-mail tem uma tratativa para spam, tá? Então, assim, às vezes acontece de candidato que está usando tal e-mail cai no spam, o outro não. Então, se atentem a isso aí, certo? O teste de compatibilidade que a gente viu aqui detalhadamente, quais são os passos que vocês devem fazer, né? Se atentem ao horário, é importante, tá? Se atentem ao horário. Documento, mais uma vez, né? O documento oficial que esteja em boas condições e o silêncio, né? Total no momento da prova. Então, é isso. Alguma dúvida? O momento é agora de tirar as dúvidas, né, Manu? Exato, aproveitem, porque aqui é o momento de vocês conseguirem sanar para fazer a prova o mais tranquilo possível. Gente, algumas informações aí foram ditas e é bom a gente reforçar, porque algumas intercorrências a gente sabe que acontece. Muita atenção sobre o e-mail. O e-mail que vocês receberam, o link de provas, é aquele que vocês colocaram no momento da inscrição, tá? Então, se vocês costumam usar um, mas no momento da inscrição colocou outro, vocês vão ter que verificar naquele que vocês utilizaram no momento da inscrição. Inclusive, quando a gente está aqui gerando link de provas, quando a gente está fazendo as questões internas dentro do sistema, a gente percebe que, por exemplo, o nome do candidato é João de tal. E aí, na hora do e-mail, aparece o nome Maria. A gente sabe que às vezes é o e-mail de uma mãe, de um parente, de uma loja, as pessoas colocam. Então, cuidado para vocês não chegarem na hora e falar, meu Deus, qual é o e-mail? Eu não sei qual é. Ou, caso vocês vejam a necessidade, poxa, eu botei um e-mail que eu não tenho acesso. Envia até às 10 horas da sexta-feira que a gente vê a possibilidade de fazer a alteração desse e-mail. A gente vai tomar todas as providências para que vocês não sejam desclassificados antes mesmo de começar a prova, tá certo? Atenção ao horário também, que vocês podem estar lá verificando. Sobre a questão de quem solicitou aí atendimento especial, vocês receberão a devolutiva via recurso. Então, aquela pessoa que precisar por alguma questão, acréscimo adicional de prova, ou, por exemplo, uma pessoa que precise, um sabatista, que precisa fazer a prova no horário adequado ao que é determinado pela lei, vocês também só receberão a devolutiva disso no e-mail do recurso. Não é aceito mais nenhum recurso dessa natureza, porque, de acordo com o edital, o prazo já foi encerrado, mas a devolutiva daqueles que já abriram essa solicitação vai receber também por lá, tá certo? Quando vocês finalizam a prova, automaticamente o e-mail envia, a plataforma envia para vocês já o gabarito. Então fiquem tranquilos, vocês já vão poder verificar quais questões vocês acertaram, quais vocês erraram, qual a expectativa de vocês. Tenho certeza que vai dar certo. Façam a prova com bastante cautela, com calma. Busquem o melhor ambiente. Atenção à questão de iluminação, de áudio, de captação de imagem. Deem preferência a fazer a prova no local que seja contra a luz, porque se vocês estiverem a favor, ou seja, com a janela atrás de vocês ou com uma porta atrás de vocês, isso pode dificultar a captação da imagem e a gente não conseguir identificar. Então,
É melhor vocês ficarem de frente a uma janela, de frente a uma porta, porque aí não corre esse risco da gente não conseguir visualizar o seu ambiente de prova, tá certo? Mais uma vez eu vou passar aqui para vocês o número do nosso Help Desk, vou colocar até digitado aqui no chat, para quem precisar, que é o 99814 2150. Vocês podem estar entrando em contato. Eu acho que eu escrevi errado, 9814 2150, tá certinho. Vocês podem entrar em contato que a gente vai estar respondendo vocês. Estamos disponível também no e-mail do recurso. Desejo a todos uma boa prova e espero conhecer logo os nossos futuros alunos aqui da Faculdade de Santo Agostinho. Então, boa noite a todos e agora a gente encerra aqui a nossa live de Tira Dúvidas do Processo Seletivo de Medicina 2025.2. Boa noite a todos.